Tivemos um pequeno probleminha técnico, já estamos ao vivo, pessoal. Peço desculpa a vocês, beleza? Mais uma vez agradecer a vocês pela presença, ao amigo Rafael Souza, lá de Patos, a minha esposa Eliane Quênia, a nossa aluna Michele lá da segunda série do Educandário Américo Mesquita, Ingrid, enfim. Somente esperando o professor Antônio dar o sinal para que possamos começar a nossa live filosófica, tá certo? Sem querer aqui, eu toquei aqui na parte em encerrar e acabamos então assim de encerrando, né, a nossa live. Um abraço aos alunos, né, Clarice, Luanderli, Wellen Lopes, Clarice, José Limeira, muito bem, Ellen, que está presente e está conosco, né? Mais uma vez o professor Fernando Mesquita. Só para registrar, pessoal, teve um pequeno problema aqui de transmissão, mas no entanto nós já conseguimos reconectar o nosso Instagram. Somente aguardando o professor Antônio para a gente começar a nossa live. Agradecer a cada um de vocês pela presença, tá? Muito obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo. Registrar a presença do professor Jader Nóbrega, professor de Geografia, lá do nosso querido nosso colégio Vera Cruz em Patos, e o colégio também Educandário Américo Mesquita. Registrar também a presença dos professores de Filosofia Rose Gomes, Leandro, lá de Cajazeiras, professor Fernando Mesquita também, que está aqui conosco, enfim, aos meus alunos também, de todas as turmas e séries que compõem o Educandário Américo Mesquita. Como é que chama? É ele que chama. É ele que chama. Minha esposa perguntando como é que vai acontecer para eu chamar o professor. Na verdade, é ele que faz o convite, não é isso, pessoal? Muito bem, pessoal. Muito bem, um alô para o sexto ano do Educandário Américo Mesquita, o sétimo ano, né, o oitavo ano, o nono ano, o ensino médio, primeira, segunda série e extensivo, né, pela presença marcante nesta live. Tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Estou apenas esperando o convite do professor Antunes, né? Para que nós possamos então começar a nossa live. Registrar a presença Cícero, se você não estiver assistindo a live, não tem como eu lhe convidar, homem. mais uma vez, só um instantinho, pessoal. Peço desculpa então o atraso.
Cícero, se você não estiver assistindo a live, não tem como eu lhe convidar, homem. Acabou de solicitar a sua participação, a sua presença. Pronto, graças a Deus deu certo. Professor Antônio, peço desculpas. Muito boa noite, é um prazer estar com você, partilhar conosco esse momento. Né? Desculpa aí por qualquer coisa que houve, enfim, faz parte. Né? Inicialmente, então, gostaria então de apresentar, pedir que você se apresente ao nosso público. Né? Boa noite, é um prazer imenso partilhar com você esse momento de filosofia, uma noite, uma live filosófica. Boa noite, Cícero. Eu tinha começado lá no meio, olha. Aí depois vi que você Esse estava passe. online e resolvi sair para vir para aqui por cima. Mas o prazer é meu, né? Aceitar seu convite para fazer esse momento de conversa, de reflexão filosófica que a gente vai ter hoje à noite, né? Lembrar do tempo que a gente conversava de filosofia, sei lá em que anos era, lá na FAFIC, né? Que eu fui seu professor, sei lá, umas 20 disciplinas, eu acho, durante o curso todo, né? Ali naquela, como é que a gente diria, naquele que a gente é professor de tudo ao mesmo tempo, né? Porque não tem professor específico de várias áreas, né? Dizer que é um prazer enorme estar aqui com o seu público. Creio que daqui a pouco essa live fica visível lá no meu, e aí meus 10 ou 12 pessoas que me assistem, geralmente, vão entrar aqui. Dizer que eu me chamo Antunes, para quem é do seu público que não me conhece, né? Eu me chamo Antunes, eu sou natural de São José de Piranhas, eu sou formado em filosofia pela FAFIC, depois de aprender a dar aula de filosofia na graduação. Nos vários concursos da vida, eu acabei hoje sendo professor da UFCG, na Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, dando aula no ensino médio. Daniele, professora de língua portuguesa, acabou de entrar na live, está dizendo aqui, estou aqui, minha colega de trabalho. Fiz mestrado em filosofia pela UFPB e agora, atualmente, eu estou afastado da universidade e fazendo doutorado em filosofia também na Universidade Federal do Sergipe, no campus de Aracaju. Pois é, importante, professor Antunes, essa troca de experiências. E, assim, para mim é um prazer retomar aqueles momentos tão bons, tão marcantes. Né? Com certeza, não há nenhum professor dessa nova geração de filosofia da FAFIC que não tenha passado pelas suas mãos, né, pelo seu crivo, sobretudo no campo da lógica e no estudo da esquerda hegeliana. Mas, assim, é muito bom, é um prazer, né, compartilhar com você desse momento, né? Compartilhar porque vivemos um momento tão difícil, atípico, mas que politicamente, analisando de forma fria, de forma calculista, se tem impactos profundos. A gente sempre diz, e eu aprendi isso com você, que a ciência política, ou a política, é uma ciência. E como ciência deve ser analisada fora das paixões e longe do fanatismo. Eu queria, então, fazer essa pergunta mínima: qual a importância da filosofia, né, no contexto geral, mas, sobretudo, em momentos que a gente persiste no obscurantismo, né, de um despotismo que não é esclarecido, mas está rodeado de um obscurantismo da própria razão. Eu acho, Cícero, que mais do que nunca é imprescindível que a gente retome os discursos, os debates, as conversas sobre a importância da filosofia. Um abraço, né, a todos os meus ex-orientandos, Jéssica está aqui, Antônio Filho está aqui, a galera que estuda Schopenhauer, que estudou Feuerbach, no caso de Jéssica, né? O professor Paulino Júnior foi colega lá na FAFIC. Dizer que é importantíssimo a gente retomar, Cícero, o debate com os nossos alunos mesmo sobre a importância da filosofia. A filosofia como um pensamento autônomo, a filosofia como um pensamento crítico, a filosofia como a não vinculação a um fanatismo exagerado,
a uma doença, mas sim à racionalidade. A gente vai lembrar que a filosofia surgiu justamente para se opor ao dogmatismo da religião. Então, a religião dá suas explicações pré-moldadas, fundamentadas num dogma, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor se elas são certas ou se elas são erradas. Cabe ao conhecimento religioso o seu espaço e o seu respeito, mas a filosofia nasce justamente para sair daquela ideia do dogma, seja de que natureza for o dogma. E ao substituir o dogma, surge justamente a razão, a racionalidade, a capacidade de pensar, de refletir, de ir além do que o que a gente enxerga. Ou seja, de analisar o contexto das coisas. Tanto é que vocês lembram, não sei se a turma de vocês pagou Introdução à Filosofia comigo, mas a gente tenta definir filosofia e dizer que ela é radical, rigorosa, sistemática e de conjunto. Eu vou ficar só no radical, porque geralmente a gente interpreta errado a palavra radical. Porque hoje em dia, nessa briga tola, nessa divisão tola entre coxinhas e mortadelas, antigamente, né? Hoje é entre comunistas e bolsonaristas, né? A gente tem aberto mão, na verdade, dessa racionalidade mínima, que faz com que, nesse extremismo, é aí onde eu quero chegar, a gente acaba confundindo o extremismo com radical. Bem, a filosofia é radical, mas ela não é extremista. Primeiro, que a palavra radical nasce de radice, que quer dizer raiz, profundidade. A filosofia, eu digo que a filosofia é radical, mas não é extremista, porque ela vai na profundeza do problema. E daí é imprescindível que a gente cada vez mais traga o debate sobre a importância de fazer filosofia. Filosofia não é uma leseira, não é coisa de quem fuma baseado e sai conversando besteira. Filosofia é coisa de quem sabe, quem busca na origem dos problemas que quer entender, que não se conforma com o que é colocado, com o que está posto, com o que é simples, com o que convence facilmente. Tanto é que o filósofo, a atitude principal do filósofo é a atitude da crítica. Criticar não é falar mal, é outra palavra que a gente entende errado, assim como é extremista. Né? Criticar não é falar mal, criticar é questionar o mundo com critérios. Não é também questionar o mundo de acordo com o que eu gosto ou com o que eu não gosto. O gosto do filósofo pouco interessa. O que interessa é o critério que o filósofo utiliza quando ele vai questionar o mundo. Nós da filosofia clássica, eu falo, Cícero sabe que eu falo demais, né? Ele também não pode falar nada porque ele também fala muito, né? Nós da Mas filosofia, eu gosto de ouvi-lo, com certeza. Estava nós da com filosofia imensa clássica, saudade. nós da filosofia clássica costumamos dizer que existem 3 critérios para fazer crítica filosófica. Né? Eu quero entender por que as coisas são do jeito que são, o que elas são essencialmente e para que elas são. E aí nós costumamos dizer, para quem já leu Marlene Chauí, capítulo 2, Iniciação à Filosofia, que é um livro de ensino médio, né? Vai lembrar que a gente diz que existe um critério que é de essência, o que as coisas são, que é de origem, por que as coisas são, e é de finalidade, para que as coisas são. Estou vendo aqui vários ex-alunos da ETESC e alunos da ETESC que já estudaram isso comigo lá na ETESC também, né? Então, a filosofia, ela se torna hoje extremamente importante e extremamente imprescindível. Tanto é que a primeira coisa que qualquer governo ignóbil faz é diminuir o espaço da filosofia lá no ensino médio. E a gente tem que ver isso como um processo. O mesmo processo que fez depois do golpe militar, e foi um golpe, porque feriu a estatueta democrática que existia na época, foi retirar as disciplinas de filosofia dos currículos de ensino médio. E justamente agora, depois de 2016, a primeira coisa que o governo interino, ou o governo que substituiu, né, que foi o governo de Temer, que substituiu Dilma, foi uma reforma do ensino médio que veio de cima para baixo, veio por decreto, e esse decreto tirou a filosofia do ensino médio, ou melhor, transformou ela em conhecimentos práticos de filosofia para o ensino médio, que nós ainda hoje não sabemos como é que existe esse conhecimento prático de filosofia. Né? Então, é imprescindível que a gente diga, a filosofia é importante, nós precisamos dela,
ela não é coisa de louco, ela não é coisa de quem fuma maconha, muito pelo contrário, embora alguns filósofos possam e devam fumar maconha, mas isso aí já é outra discussão, né? Mas ela não é coisa de maconheiro, ela é coisa de gente que tem um mínimo de sensatez e que gosta de olhar para o mundo e entender o mundo como o mundo é, na radicalidade do entendimento, quer dizer, na raiz do problema, naquilo que é realmente o escopo do que nós estamos estudando. Não apenas nas visões distorcidas que às vezes a mídia quer passar para a gente, né, que às vezes a ideologia política quer passar para a gente, e aí, etc, etc, etc. Né? Professor Antunes, é interessante essa sua, aquilo que você fala, né, com muita profundidade. Se debruça nesse campo uma pergunta, né? Ao ter um objeto de estudo, ou se é que assim podemos definir, já que a filosofia ela é esse campo inexplorável de vários objetos, justamente buscando esta essência, essa finalidade e esses porquês. Caímos naquela pergunta da chamada ideologia, né? A ideologia que passa a ser, portanto, o resultado final gerado diante de uma intensa busca. Ali gera um resultado, ali gera um produto. De que forma nós podemos, então, fazer essa diferenciação e aplicar, fazendo esse contraponto, filosofia e ideologia? É importante, Cícero, perceber que, às vezes, as pessoas costumam utilizar a palavra filosofia como se ela fosse uma ideologia. Eu escuto muito o povo dizer, minha filosofia de vida, a filosofia de minha empresa. Bem, qualquer um que já estudou filosofia, pelo menos se foi meu aluno, sabe que se disser que filosofia é ideologia, ou eu sento na sapatada, ou eu dou zero na questão, se for uma questão de prova, né? Especialmente porque filosofia não é um conjunto de ideias que me ajuda a viver. Não existe essa relação. Filosofia, na verdade, ela é o avesso de uma ideologia. É claro, você vai dizer assim, professor, mas a filosofia não me ajuda a viver? Me ajuda. Mas ela não é um conjunto formado de ideias e que dizem para mim como é que eu tenho que entender o mundo. E isso é uma ideologia. A filosofia, por ser uma crítica, por ser uma inquietação, por ser um questionamento constante, ela é justamente, tradução clássica, a não aceitação como verdadeira daquilo que se apresenta como óbvio. Isso é a filosofia. Então, nesse sentido, existem ideologias? Existem. É um assunto de uma filosofia social? Também é. É importante tê-la? Importantíssimo. Né? Que iludido seria eu se eu viesse com um discurso de que a ideologia não presta, ter ideologia é desnecessário. Muito pelo contrário. Nas aulas de sociologia, porque eu também dou aula de sociologia na ETESC, quando a gente chega no assunto de ideologia, eu digo aos meus alunos que, apesar de dizerem que nós não devemos... O problema do Brasil foi uma determinada ideologia, não. O problema do Brasil é um grupo político específico chamado de Centrão, que não é ideológico, e é o Centrão que já foi comprado pela esquerda que esteve no poder, que agora foi comprado pela direita que está no poder, e é a falta dessa ideologia que faz com que a gente não evolua mais. Mas, retomando a pergunta, a filosofia ela não é uma ideologia, muito pelo contrário. A filosofia é uma profunda inquietação com as ideologias. É um profundo questionar as ideologias. Tanto é que esse profundo questionar as ideologias fazem com que a filosofia incomode, basicamente, todos os governos cujo principal objetivo é se centrar num plano de poder. Todo governo, seja ele de esquerda, seja ele de centro, seja ele de direita, quando ele se centra num projeto de poder, a filosofia, como diz Cícero aqui nos comentários, se transforma no espinho na carne desses governos. Por quê? Porque ela é crítica da ideologia. E, mais uma vez, eu preciso dizer, não é que a filosofia também seja melhor do que as ideologias, ela seja superior. Esse status de superioridade nós filósofos já perdemos há um bom tempo, né? Mas ela é
auxiliar no sentido de não deixar com que a gente se engane apenas por uma visão ideológica e vire o extremista, né? E assim vai. Professor Antunes, quando a gente vai estudar a história da filosofia, a gente faz uma. Vamos fazer assim, a gente se depara com os vários métodos. Quem não conhece as suas aulas, por exemplo, de filosofia antiga, do método socrático, que lá na Ágora, que lá nas praças, que com o povo, uma filosofia muito mais próxima do povo do que da própria elite, considerado o câncer da política grega, a aristocracia. Quem não se lembra, portanto, da filosofia enquanto instrumento, enquanto essa ideia de um contrapor ao já pronto, acabado, em meio a isso, a esta inquietação, né? Em meio a esta inquietação de não trazer como verdade o pronto, mas sim tentar buscar na radicalidade o encontro, a essência, metafisicamente falando, se assim podemos falar, esta ideia que vai nortear toda a sua história. Qual é o status do filósofo nos dias de hoje? Se é que assim podemos fazer essa comparação. Uma vez que a filosofia grega ela tem o seu percurso e diante do percurso, dentro do tempo histórico, se criou-se vários métodos. Então, qual o status do filósofo na contemporaneidade e de que forma e qual método podemos, então, utilizar para ao filosofar não ser sucumbido diante das ideologias tão tirânicas? Sim, a sua pergunta é muito interessante e nós, professores de filosofia, temos que tê-la muito claramente desde o primeiro dia de aula e não deixar os nossos alunos não entenderem isso. Primeiro, o que é que faz alguém ser filósofo? O que é que faz alguém merecer o nome de filósofo? Quem é realmente o filósofo, né? Aqui a gente tem duas bases para duas respostas. A primeira base é que se nós entendermos filosofia como uma atividade de inquietação e de curiosidade, todo mundo é filósofo. A gente vai lembrar que entre os 4 e os 7 anos, nós estamos numa fase de formação de conceitos, onde nós queremos saber como tudo funciona. Como é que a luz acende, como é que o carro anda, por que é que o telefone, a pessoa escuta a voz do outro no telefone, e por aí vai. Então, se nós entendermos filosofia nesse conceito, que eu vou chamar de conceito raso, todo mundo que é curioso, que tem um mínimo de curiosidade, é filósofo. Entretanto, a filosofia, especialmente a partir do século XVII, ela, após a herança alemã, ela se academiciza, ela vira acadêmica. Embora a escolástica da filosofia medieval católica já tinha dado esse status. Mas a gente sabe que na Idade Média a teologia é mais importante do que a filosofia, né? Mas quando a gente chega na Idade Contemporânea, nós vamos ver especificamente os filósofos virarem professores de filosofia. E aí vai surgir esse modelo que nós temos hoje, graduação, mestrado, doutorado, né? Então, nós instituímos entre o grupo de filósofos, que para que a pessoa seja considerada um filósofo, não seja qualquer um que fale qualquer besteira. Qualquer um que fale qualquer besteira é só mais um besta. Não é um filósofo, né? É preciso que a pessoa para ser filósofo, a pessoa tenha uma tese, uma teoria que explique ou a realidade enquanto um sistema, ou uma parte da realidade. Um campo, dos campos, inúmeros campos da filosofia, uma teoria lógica, uma teoria estética, uma teoria cosmológica, uma teoria sobre Deus, da Teodiceia, sobre Deus no sentido natural e racional, não no sentido revelado, que se for revelado é religião, é teologia. É preciso que haja uma explicação. E essa explicação, ela precisa ter amparo na comunidade filosófica. Então, por exemplo, durante muito tempo houve a discussão e a pessoa dizia assim, Antunes é filósofo. E eu corrigia de imediato. Eu não sou filósofo. Eu sou um professor de filosofia, sou um estudante de filosofia, sou um leitor de filosofia, mas filósofo não.
Bem, eu tenho uma tese. Eu estou estudando essa tese. Eu quero lançar essa tese daqui a 4, 5 anos, não sei. Eu terei, portanto, uma explicação sobre um determinado problema. No meu caso, é sobre a não existência de Deus. Mas antes de me atirarem alguma pedra, eu não sou ateu, embora eu esteja estudando o ateísmo. Né? Hoje em dia, com o puritanismo religioso do Brasil, tem que ter cuidado, né? Senão a gente é apedrejado antes nem de voltar à Idade Média. Então, por que eu digo isso? Porque existem alguns bestas, me desculpem a expressão, mas é essa mesma. Existem alguns bestas que ultimamente têm se intitulado de filósofos, simplesmente porque escrevem um paiol de besteira sem nenhuma sistematicidade, sem nenhuma racionalidade, sem nenhum amparo na comunidade filosófica, e daí saem se intitulando de filósofos, 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 e, portanto, outro grupo de seguidores saem chamando esses bestas de filósofos, sendo assim outros bestas, uns bestas que seguem outros bestas, e, portanto, a gente acaba vulgarizando o termo filósofo. Filosofia. Veja, Cícero, eu tive que vulgarizar o termo filósofo como consequência disso. Por quê? Bem, se um rapaz, eu estou chamando de besta mó, um brasileiro que está lá erradicado nos Estados Unidos, não pode mais nem voltar para o Brasil, porque tem uma série de problemas processuais com a justiça aqui no Brasil, mas está lá. Se vocês quiserem entrar em qualquer rede social dele, vocês podem entrar, devem ver a quantidade de palavrões nas quais este filósofo se fundamenta, este besta se fundamenta, e ele diz que é filósofo de primeira monta, de primeiro tamanho, e infelizmente nós temos no Brasil uma comunidade filosófica que não começou a reagir a isso ainda. E, portanto, nós estamos acabando legitimando essa galera que acha que segue o filósofo sem seguir o filósofo, simplesmente porque a pessoa que diz que é filósofo sequer tem uma graduação em filosofia. Então eu não posso, eu que sou graduado, mestre, professor há 15 anos, doutorando, em breve doutor, apesar de titulação, só nos serve como adentrar a comunidade filosófica. Mas eu não posso dizer que eu não sou filósofo enquanto alguém que não tem nenhuma formação filosófica faz propaganda de ser filósofo. Então eu tive que rebaixar o termo de filósofo. Especificamente para dizer que nós, professores de filosofia, que somos formados em filosofia, que sabemos como é escrever o texto filosófico, que entendemos os argumentos dos filósofos, nós também somos filósofos. Ora, se alguém que não é nada, PN, não sei nem se nesse horário eu posso falar isso, mas se alguém que é PM diz que é filósofo, nós também somos. E nós temos que, com os nossos alunos, mostrar toda a argumentação para dizer que filósofo é aquele que tem uma inquietação sobre o mundo e que explica o mundo a partir dessa inquietação. Não quem sai propagando qualquer ideologia, porque ideologia não é filosofia. Simples assim. Ao que nos parece, professor Antunes, há uma inversão de extrema radicalidade, uma inversão total daquilo que é a filosofia e do que não é filosofia. E o pior, o que não é filosofia, fenomenologicamente aparece-se como filosofia. E aí um séquito de... E é interessante, deixa eu interromper, que isso é um modelo, é um jeito novo de calar a filosofia. Quer dizer, não se conseguiu tirá-la totalmente dos currículos, porque a comunidade bradou, gritou, né? Cobrou. E então como é que você faz? Você deturpa a filosofia para abrir espaço para que você ensine aquilo que não é filosofia. É importante a gente perceber isso. Por exemplo, dificilmente nós teremos a aplicação de golpes militares como a América do Sul passou nos anos 60, nos 50, nos 70. Como aconteceu com a Argentina, como aconteceu com o Chile, como aconteceu com o Brasil. Dificilmente. Mas nós teremos outros modelos. Que se faz o mesmo, mas de outro jeito. Porque daquele jeito, meio que nós já estamos vacinados. Então, como não tem como tirar a filosofia... Anticorpos. Não teve como tirar a filosofia, arrancá-la do ensino médio, do ensino básico, é preciso fazer o quê? Substituir a filosofia. Trazer algo, pintar o palhaço de filósofo,
palhaço, de filósofo, e fazer com que o palhaço dê aula no lugar dos filósofos, porque aí você tira a filosofia, deixa a filosofia como a da inquietação, pronto, resolveu o problema. Perfeito, perfeito. Concordo com aquilo que você falou veementemente. Realmente há uma inversão abissal daquilo que é a filosofia e de uma nova filosofia que vem a ser uma forma diferente da filosofia clássica. E o que a gente vê, o que a gente percebe é justamente um séquito de filósofos, não filósofos, que tenta a qualquer custo passar ou transmitir uma ideia de uma filosofia técnica, de uma filosofia sistemática, radical, puramente, digamos assim, com um viés ideológico declarado, né? Falar em viés ideológico, professor Antônio, né? Temos na seara da política esta conjuntura, viés, ideologia, partidos ou ideologias de direita, de esquerda, centrão, etc. Já que a nossa live propõe justamente uma análise sobre a política pelo viés ou pela leitura filosófica, o que nós poderíamos então dar, né, como definição? O que é política? Qual a sua finalidade? De que forma ela se configura uma alternativa em meio a tantas formas tirânicas que ainda persiste e existe no mundo? É importante perceber, Cícero, nós temos um bocado de alunos, né, ex-colegas aqui, Castelar, Girleuda, Daniel, né? É bom saudar essa galera, saudade certeza. da época da Fafic, né? Mas é bom relembrar. Quem sabe façamos desculpa aí, professor Antônio, quem sabe nós façamos então uma live com todo mundo, sei lá, no via Google Meet, enfim, veio agora a ideia. Interessante, um reencontro nessa época de pandemia. Um reencontro. Né? Daniel tem razão, Castelar é um filósofo, porque não tem criatura mais inquieta do que Castelar, né? Castelar, saudade, um grande abraço, o filósofo. Em contrapartida, vou lembrar agora o que Castelar dizia, o sofista, né, Cícero? Isso pode não, viu? Borges e Protágoras não. Ele é sofista, né? Sim, tem Cícero. Ele sofismava. Cícero, que acho que está em Souza, lá no SES. Acho que Maciel, também lá no Luiz Gomes, já vi online aqui. Rose também está por aqui. É bom lembrar, Cícero, para os nossos alunos que não têm muita proximidade com a filosofia, para o público nosso. Depois eu vou pedir até que você salve essa live e me mande um vídeo para eu postar no YouTube. É bom lembrar que a filosofia ela tem disciplinas, ou seja, ela tem assuntos para os quais ela se volta, ela se interessa. Embora hoje parece que a filosofia está muito preocupada com a política, e isso é verdade, é óbvio, até porque nós temos hoje um grave problema político, não só no Brasil, mas no mundo, é importante perceber que a filosofia apenas é um dos assuntos, né, de filosofia. A filosofia se preocupa pela essência das coisas, pela ontologia, ela se preocupa como a gente aprende, pelo conhecimento, ela se preocupa em o que é a arte, a filosofia estética, a filosofia da arte. Ela se preocupa com a ciência, portanto, a filosofia da ciência ou a epistemologia. E um dos campos é a filosofia política, né? E antes de discutir qualquer noção de política, é importante perceber que a filosofia, ela pouco se preocupa com a esquerda e com a direita. A filosofia, quando ela olha para a política, ela analisa o que a gente chama de a grande política, ou a política com P maiúsculo. A política enquanto está a origem da palavra. Polis, cidade, vida social, conjunto, e a sua organização, ou seu ordenamento. Então, quando a gente diz uma filosofia política, nós não falamos em uma filosofia partidária, uma filosofia de ideologias políticas, mas uma filosofia que se preocupa com a raiz, por isso que ela é radical, né? Uma filosofia que se preocupa com a origem do problema político, quer dizer, como a sociedade se organiza, como se situa o jogo pelo poder dentro dessa sociedade. É isso que a filosofia política está interessada. Nesse sentido,
Quando eu falo em filosofia política, eu estou falando em duas instâncias, ou uma instância, e uma problemática essencial que está por detrás dele, dessa instância, que é o Estado. Quando eu falo Estado, também não é Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, que são unidades federativas. Na maioria dos países nem chama isso de Estado, chama isso de províncias. Nós, no Brasil, que resolvemos chamar de Estado, né? Nós somos influenciados pela divisão de Estados norte-americana e também como passamos a chamar Estados, né? Se formos para a Argentina, por exemplo, vai chamar províncias. Quase a América do Sul, quase toda chama de províncias. Mas quando eu falo Estado também com E maiúsculo. Estado enquanto nação, enquanto estrutura que organiza uma sociedade. E aí, por exemplo, nós temos um Estado. Esse Estado, ele foi dividido em unidades de Estado, que são as nações. Cada uma com sua organização. Bem, mas isso ainda não é a consequência principal do Estado. A consequência principal do Estado, que está na base de se estudar filosofia política, é se esse Estado, ao que ele serve. Se esse Estado serve a um jogo de poder, e aí entra toda a questão de quem exerce esse poder, ou se ele serve aos seus de maneira integral, ou seja, ao bem comum, ao bem daqueles que o servem. E há uma terceira visão, que eu diria ser a mais atual, a mais contemporânea, que é o que mistura essas duas concepções. Porque durante muito tempo, essas duas concepções de Estado como jogo de poder e de Estado como interesse do bem comum, elas foram transformadas como extremistas, ou um ou outro. E muito recentemente nós começamos a discutir que dentro do Estado há um jogo de poder, é óbvio, isso é nítido, tanto faz entre que ideologia entre, esse jogo de poder, é claro, mas se esse Estado, além de ser um jogo de poder, ele pode analisar, entender, ele pode ser benéfico, quando, atrelado a ele, se entra uma ideia de bem comum, de favorecer o bem comum. E, especificamente, há um campo dessa filosofia política, que é o campo progressista, que tende a analisar o Estado também como essa cimentação, esse asfalto, digamos assim, essa possibilidade de criar uma ideia de bem comum para que não só a elite tenha o poder, mas que esse poder possa estar a serviço ou a usufruto das pessoas normais. Se nós formos analisar o Brasil depois de redemocratizado, com a estabilização da economia, a partir do Plano Real, com a criação dos primeiros programas de assistência, depois o que a gente chama hoje políticas de ações afirmativas, que estão basicamente em 3 planos, que é alimentação, através do Fome Zero e do Bolsa Família, que é moradia através de Minha Casa Minha Vida, e que é educação através das políticas de cotas, da tentativa de universalização do ensino superior, que nunca chegou a ocorrer, né? Mas a ideia existe, ou existiu durante algum tempo, se não de universalizar, mas pelo menos de expandir, que foi o REUNE, né? O Programa de Reestruturação Universitária do Brasil. Nós vamos perceber que nós podemos ter, para além de apenas um jogo de poder, nós podemos ter também a utilização da política, dessa grande política, para o serviço do bem comum. É interessante, professor Antônio, toda essa conjuntura de ideias que o senhor traz, porque isso nos possibilita entender justamente qual o papel e de que forma o Estado ele tem ou tem a sua própria função. A soberania que ele exerce, a missão que ele possui, aquela divisão clássica de que o Estado ele é formado por 3 instâncias, né? Ou melhor, 3 partes, né? Justamente o próprio governo, a extensão, o tamanho desse espaço chamado território e o seu povo, que é justamente como é a forma pela qual o Estado ele dialoga, ele aplica a sua função, né? Falando em governo, professor Antônio, a gente tem hoje no nosso Brasil várias vertentes políticas que, ao que nos parece, têm polarizado até mesmo um remédio, né? A utilização, por exemplo, da cloroquina no tratamento da própria Covid.
Então, assim, se tem toda uma polarização em cima disso que a gente fica um pouco assustado. Mas, enfim, com relação a esse Estado, de que forma ele pode ser efetivo e eficiente para que não, fazendo uma leitura histórica do tempo, nós vimos que esse Estado se comportou de várias formas e teve funções diferentes. Se a gente se reporta, por exemplo, lá no século XVI, se tem as monarquias, a formação dos Estados nacionais e, com ele, a defesa de um Estado autoritário, absolutista. Se tem bem antes, né, na própria Grécia, algumas formas, alguns regimes, digamos assim, de Estado, baseado na própria monarquia, onde dois governavam, uma diarquia. Se tem, por exemplo, na Idade Média, uma teoria teocrática, onde se baseia a origem do poder em Deus. Se tem toda essa profundidade, toda esta leitura. E na modernidade, portanto, com o iluminismo que vai, no campo, na seara política, contestar esse poder tirânico, justamente porque somente o poder derrota o poder. Como é que o senhor vê, digamos assim, qual a função do Estado? De fato, ele é efetivo? E que tipo de leitura que o senhor pode trazer para nós nesta noite de hoje? Jovem, eu não sei se eu começo pelo lado ruim ou pelo pior. Fica à vontade, professor. Eu vou utilizar, eu vou responder isso meio que rapidamente, porque meu tempo já está acabando. Professor em época de isolamento social não fica em casa de férias, não, viu? Pra vocês terem uma ideia, daqui a pouco já começa uma reunião online, é claro, né? Com a especialização que eu coordeno lá pelo UFCG e pelo IFRN. Mas eu vou abordar por dois lados esse teu questionamento. O primeiro lado é aquela visão de que eu preciso tirar o poder natural de alguém, que no caso era a monarquia, né? As monarquias absolutistas, e eu preciso dividir esse poder para que não possa ser o poder de um contra todos. Na verdade, as teorias contratualistas, elas vêm para nos comprovar essa ideia, né? Não pode ser o poder de um contra todos. Então, o que aconteceu? Começou-se as reformas até chegar no modelo republicano, achando-se que a república seria a solução. O Brasil passou por um processo de republicanização que culminou com a derrubada de Dom Pedro II, que era um homem à frente do seu tempo, diga-se de passagem, apesar de monarca, mas era a amante da ciência, era uma pessoa formidável para a época, um brasileiro acima da média dos brasileiros, apesar de seus problemas, é claro, sem querer canonizar Pedro II, na verdade, né? Apesar de ser ufanado hoje por uma série de bestas tontas que existem no Brasil hoje, né? Mas Pedro II era um homem acima do seu tempo. E nós entramos num processo onde nós substituímos o poder absoluto de Pedro II, que não era tão absoluto porque era um reinado constitucionalista, por um jogo de poder onde quem controlava eram as elites. Quer dizer, as elites que os dois reinados brasileiros empoderou continuaram empoderadas na República. E então nós entramos com a tese que é iluminista da divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Eles três são o governo. O governo não é só o executivo, embora a gente pense que seja, mas o governo é feito por eles três, em tese. Mas nós pecamos na condução desse modelo. Primeiro, porque nós começamos a empoderar outros que não deveriam ter esse poder. Por exemplo, nós temos hoje um grave problema no Brasil, e tenham calma em quem for me analisar e me criticar, que eu não estou dizendo que o Ministério Público não tem serventia. Não é uma destruição plena da instituição. Mas nós temos no Ministério Público um quarto poder. Uma autonomia irrestrita. E aí também eu não estou dizendo que sou a favor de intervenção no Ministério Público, que são coisas distintas. O que eu estou querendo dizer é que nós temos outras figuras na República Brasileira hoje que podem tanto ou mais do que os três poderes constituídos. A mídia, por exemplo, é um outro poder. Quer dizer, nós tínhamos um projeto de lei até pouco tempo que a Polícia Federal queria ser um poder como o Ministério Público é um poder, tratada com a mesma independência, com a mesma autonomia que o Ministério Público queria ter.
Então, você imagine que na condução de nossa democracia, de nossa república, nós fomos empoderando vários outros poderes que hoje disputam com os três poderes. Quantas decisões nós não já tivemos do Supremo Tribunal Federal pressionados pela mídia? Ora, o que foi a Lava Jato se não foi um empoderamento de um grupo que claramente perseguiu e executou apenas um lado sobre o velho argumento já fadado da corrupção? O mesmo argumento que fez Getúlio Vargas se matar, o mesmo argumento que perseguiu Juscelino Kubitschek, o mesmo argumento que tirou João Goulart do governo, o mesmo argumento que tirou Pedro II do seu governo, do governo imperial, que é o mesmo argumento utilizado pelas elites. Então, é claro que essa república ela tem vários problemas, né? Mas nós temos hoje um problema que é a segunda abordagem de minha análise. A professora Giliara, que nos assiste também, acabou de dizer que hoje o governo mandou para o Congresso um projeto para o ensino superior do Brasil chamado Futurice. Ninguém se iluda, eu posso até depois, a gente pode até depois fazer uma live, Cícero, para discutir o Futurice ou a educação nesse cenário. Nós temos a educação brasileira no pior dos cenários que já existiu, especialmente porque nós temos um ogro como ministro da Educação, uma pessoa que não tem a menor capacidade de exercer a função que ele exerce, mas mandou um processo chamado Futurice, que não é Futurice, é Faturice, que é nada mais, nada menos do que a entrega das universidades a OS, a organizações sociais. Vocês veem hoje todas as denúncias de corrupção que rolam em torno da compra de respiradores está em cima das OS. A Paraíba passou por um problema com corrupção na saúde em cima das OS. Pois pronto, o governo que quer se dizer não corrupto se elegeu sob essa bandeira. Infelizmente é uma bandeira furada, é uma peneira, é um mosquiteiro. Ele quer transformar as universidades federais, a verba que as universidades federais organiza, investe em pesquisa, em educação, em serviços de saúde nos hospitais universitários, uma verba que é absurdamente controlada e faz o certo, porque nossa verba é controlada pelos conselhos universitários, é controlada pela Controladoria Geral da União, é controlada pela nossa própria ouvidoria, é controlada pelo Tribunal de Contas da União, e o governo quer entregar isso para as OS. Quer dizer que nós devemos apenas dar aulas e quem vai nos controlar são as OS. E o que é isso? A não ser o Estado que vai se entregar à elite financeira do país. Quem vai controlar essas OS? Quando lá no Futurice tem a criação de um fundo, o nosso dinheiro não vem mais para as contas da universidade, ela vai para um fundo. Ora, para a mão do mercado especulativo, para a mão da especulação financeira internacional. Nada mais é do que um governo que se diz patriota, e é mais outra bandeira de mosquiteiro, quer dizer, furada, conversa balela, conversa de para boi dormir, quer simplesmente pegar tudo que nós produzimos, em valores inclusive, e jogar para o mercado financeiro administrar. E eles são patriotas. E o filósofo os incomoda. Por quê? Porque quando a pessoa diz, eu sou patriota, eu vou procurar o que realmente pela pátria aquela pessoa faz. E nós vamos encontrar nessas bandeiras nada mais do que balela. Balela, conversa de vento. E eu fico impressionado como vários colegas nossos, pessoas que parecem que pensam, parecem, acabam caindo nessa esparrela, acabam caindo nessa ideia. E, portanto, nós vamos perceber que esse jogo de poder que está por detrás da política, ele nada mais, nada menos está sendo colocado não ao bem comum, ou melhor, alguém colocou aqui nos comentários, acho que foi Jéssica, é ao bem comum dos seus. Ora, vocês sabem quantas mudanças foram feitas ontem na Polícia Federal? 99 postos foram mudados na Polícia Federal. Não me digam que a gente cria um projeto de Polícia Federal, eu fui policial há 11 anos, eu sei do que eu estou falando. Não me digam que a gente reestrutura uma polícia em 4, 5 dias, porque eu digo a vocês que é mentira. É preciso de meses de estudo, meses de análise. Portanto, o que nós vemos
é a instrumentalização dos órgãos institucionais de Estado para o bem, não para o bem comum, mas para o bem comum dos que governam, dos seus. E nós sabemos que há uma intenção clara de proteger de investigações e de punições aqueles que mais sujos são do que pau de galinheiro, mas que conseguiram pousar e ensandecer uma galera nossa a ideia de que são patriotas, de que são honestos, de que são a nova política. Ora, a nova política aliada ao Centrão, comprada pelo Centrão, e especialmente em contrapor isso a um modelo que nós vivíamos, a um modelo, por exemplo, sejamos honestos, Dilma caiu porque ela não se vendeu ao Centrão. Mas Dilma é considerada por esses honestos de Taubaté como a velha política. Daniel, que foi nosso aluno, padre hoje, né? Padre Daniel está aqui dizendo, a defesa da família é outra bandeira feita de mosquiteiro. É outra bandeira xoxa. Nós do sertão sabemos que a gente molha uma cimenta, ela fica fofa, né? Ela fica xoxa. Como um homem que passou por 3 casamentos, que tem filhos com todas 3, que tem processos respondendo de todas 3, que disse que utilizava dinheiro, verba federal, para comer gente, como eu posso dizer que um homem desse é a favor da família? Aliás, eu posso dizer que ele é a favor da família dele. Ou melhor, ele é a favor dos ilícitos da família dele, não da família tradicional brasileira. Então, nós temos, de um lado, eu vou só fazer a comparação, porque um jornal de São Paulo disse que em 2018 a escolha era muito difícil. Nós temos, de um lado, uma pessoa que não tem formação de nada, embora isso não seja totalmente fundamental ou importante, mas não tinha formação de nada. Um homem que passou por 3 casamentos. Um homem que responde a processos, vários. Um homem que diz que só não bateria em alguém, uma mulher, porque ela era feia. E de um lado, nós temos um doutor em filosofia que permanece casado com a primeira esposa. Diga-se de passagem, Haddad permanece casado com sua única esposa. E este hipócrita conseguiu convencer 57 milhões de brasileiros de que este era contra a família. Este que é casado com a única mulher até hoje, esse é que vai destruir a família brasileira. Então, vocês imaginem, eu vou voltando ao início da live, o quanto a gente precisa levar para a população um mínimo de racionalidade. Eu dizia aos meus alunos que no dia que proibirem filosofia no ensino médio, eu vou dar aula de graça nos corredores das escolas e gritar, acordem, acordem, que nós só estamos assim porque o nosso primeiro objetivo de filósofos no ensino médio não deu certo. Nós não conseguimos dizer aos nossos alunos, aos nossos jovens, vários iludidos bolsonaristas, repetindo meia dúzia de baboseiras, porque nós não conseguimos fazer esse povo pensar racionalmente, refletir racionalmente. E isso não quer dizer que a gente ensine eles a serem petistas. Muito pelo contrário. Eu sou um ferrenho crítico do PT, eu sou petista, sou lulista, mas sou um ferrenho crítico do PT. Quem me seguir no Facebook e tiver paciência de voltar às minhas postagens, vai ver que todos os governos do PT, eu estava lá, marretando as coisas erradas do PT. E ainda hoje eu elenco vários e vários erros do PT. Entretanto, do mesmo jeito que eu criticava as baboseiras que porventura o PT fez, eu devo hoje, como racional, falar, levantar os vários questionamentos que nós hoje precisamos levantar. E se ninguém percebeu a seriedade do que nós vivemos hoje, é preciso acordar. É preciso acordar para Jesus. Especialmente porque nós estamos numa época de treva. E não é preciso apenas ter calma. Porque acalmar-se é meio que deixar a dominação coisa né? acontecer. É deixar a dominação ocorrer. É fato. Né? Isso é visível e é claro. É preciso que a gente faça o que a filosofia faz. Cícero, eu preciso sair, mas eu gostaria de terminar com a história.
que está lá no livro, está lá num dos livros de Platão. Platão dizia que a sociedade ateniense era como uma vaca pastando no mato. A vaca está lá, bem dormindo. Aliás, ela está, a gente diz no sertão, dormente. Demente. São todos sinônimos. A vaca está lá, bem à vontade. Mas aí, para a sociedade ateniense, tinha alguém que perturbava a vaca. Alguém que não era calmo. Alguém que inquietava, que tirava a calma da vaca. Esse alguém, Platão, dizia que era Sócrates. No caso da vaca, é a mosca. O que faz a vaca sair do lugar para se inquietar, para sair, para comer no outro canto, para olhar para outra coisa, são aquelas moscas chatas que perturbam a vida dela. Vocês sabem quem é o filósofo? O filósofo é a mosca. O filósofo, vocês já viram uma mosca calma, uma mosca quieta? Uma mosca deitada numa rede, se balançando? Embora a gente tenha esse direito também, né? De se balançar numa rede e respirar um tempo, né? Obviamente. Vocês já viram uma mosca calma? Né? Não existe. O filósofo é a mosca que perturba a vaca. Não há tranquilidade. E nós vivemos, é preciso que a gente acorde, minha gente. Nós vivemos um dos períodos mais tenebrosos de nossa história. Nós começamos a perseguir autoridades. E nós começamos a disfarçar isso de processos. É o que depois estudem, chama-se lawfare em inglês. Nós começamos a disfarçar isso de processo. Nós começamos a usar a própria institucionalidade do poder, do Estado, para legitimar os massacres das relações de poder. Aí prestem atenção. Alguém uma vez disse o seguinte: o problema da ditadura não é quando os governantes se sentem autoridade. O problema das ditaduras é quando o guardinha da esquina ele acha que tem poder. E os guardinhas das esquinas estão empoderados. Este é o problema. Os guardinhas da esquina, que nós podemos chamar de milícias, estão se empoderando, estão se armando, estão comprando armas de fogo. Analisem a necessidade translocada de liberar a compra de armas. Em plena pandemia, o governo quadruplicou a quantidade de munições que a pessoa pode comprar por mês. Qualquer pessoa hoje pode comprar até 400 cartuchos de munição por mês. E tem pobre achando que ele pode comprar munição e arma. E tem pobre que eu preciso chegar para meus alunos e dizer: tu é pobre, desgraça. Que uma arma custa 10 mil reais e um cartucho custa 15. E quando é que um pobre consegue comprar um revólver por 10 mil e comprar 6 munições por 60? Quando? Então, a quem nós estamos entregando o Estado? Se não às elites que estão dando um jeito de institucionalizar esse poder de massacre. E sabe quando a ficha vai cair? Vai cair quando vocês souberem que eu fui preso ou desaparecido, porque incomodo, porque não tenho medo, e não tenho mesmo. Não tenho medo. Não nasci, não fui treinado para ter medo. Vai cair quando alguns de vocês que têm meu nome no Lattes, e eu não vou tirar, vai continuar lá, forem perseguidos também. Vai cair quando nós começarmos a ser silenciados. E esse é um processo em curso e rápido. Não é um processo lento. É um processo em curso e rápido. Então é preciso que a gente acorde o mais rápido possível para esse cenário que está se aproximando de nós, né? Cícero, já são 8h10. Professor Torres. Beleza. Eu preciso sair. Eu vou agradecer e aí eu deixo a palavra com você. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Eu vi aqui, a professora Clébia também está aqui assistindo. Vários amigos estão aqui assistindo. Pela caridade, salve esta live e me mande o vídeo para a gente poder postar no YouTube. O Instagram tem somente 10 segundos restantes. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu só quero somente agradecer também ao senhor pela sua presença.